Beleza, meninos? Bom dia mais uma vez aqui, né? Nesse espaço, nesse meu quadradinho aqui, que vocês me veem. Bom, antes de tudo, queria desejar feliz Páscoa a vocês. Espero que vocês tenham passado uma Páscoa com muito chocolate, com muita paz, muito amor entre vocês, entre a família de vocês. Espero que esteja tudo bem. Bom, saudades, faz tempo que a gente não se vê, né? Tivemos provas na segunda-feira e tivemos o feriado, né, da Páscoa. Portanto, a gente não conseguiu se ver nesses últimos dias. Vamos dar continuidade dos assuntos que a gente tem trabalhado, certo? A gente tem falado sobre emancipação política, né, da América Latina. E aí já falamos sobre Haiti, falamos sobre a América Espanhola, e agora está no momento de a gente falar sobre o Brasil, né? Falta falar sobre o nosso país. E aí, galera, é muito importante, eu acho muito legal falar sobre o Brasil. Eu amo todo o assunto de história, mas um assunto que eu tenho um carinho imenso e tenho muito prazer em lecionar é sobre a nossa história. Um país com uma história muito rica, muito interessante, muito cheia de riqueza mesmo, acho que o termo correto é esse, e me sinto muito feliz e lisonjeado de ter o poder, né, de ter o dever de auxiliá-los no conhecimento do nosso processo de formação de nação, né? Bom, agora de fato a gente vai falar de Brasil mesmo como nação, né? Como vai surgir o Brasil, o país, como um país independente, não mais como colônia. Todos sabemos que a independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Mas esse processo ele vai começar muito antes, tá? A gente pode começar a falar sobre o processo de independência do Brasil a partir de 1789. O primeiro grande movimento que a gente tem falando de libertação, de liberdade no Brasil, foi a Conjuração Mineira de 1789. E aí, vamos tentar entender quais foram, né, as nuances, como que ocorreu esse processo de formação do Estado brasileiro de 1789 até chegar 1822, beleza? Vamos iniciar aqui. Por que a gente vai ter a Conjuração Mineira? A gente tem que entender que alguns fatores que foram feitos no governo português afetaram diretamente a vida do Brasil, a vida das pessoas que habitavam o Brasil. As reformas pombalinas, o governo de Dona Maria I e o governo de Dom João VI vão influenciar diretamente na formação de movimentos rebeldes, como, por exemplo, a Conjuração Mineira, que eu acabei de falar, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e a Insurreição Pernambucana, de 1817. Mas que medidas foram essas que acabaram afetando a vida das pessoas que habitavam o Brasil e gerando revoltas e movimentos de libertação? Vamos lá. As reformas pombalinas tentavam, de alguma maneira, enriquecer o Estado português. Por quê? Os tratados que os portugueses assinaram no século XVIII, como por exemplo o Tratado de Methuen ou o Tratado de Panos e Vinhos, acabou com a economia portuguesa. Enfraqueceu muito Portugal no cenário político internacional e no cenário interno mesmo. Economicamente, internamente, externamente, Portugal era um país muito enfraquecido e estava no segundo plano dentro do continente europeu, certo? Então, Pombal, Marquês de Pombal, aquele mesmo que a gente falou lá no iluminismo de despotismo esclarecido e falamos de Marquês de Pombal, nós vamos ver quais são as ações desse homem, por exemplo, que prejudicaram a vida dos brasileiros. Atitudes tomadas por Pombal. Ele simplesmente criou companhias privilegiadas de comércio, ou seja, produtos do Grão-Pará e Maranhão eram controlados por portugueses. Produtos de Pernambuco e também na Paraíba, controlado por portugueses. Eram companhias gerais que tinham total controle sobre o comércio dessas capitanias, digamos, dessas capitanias.
criou empresas manufatureiras geridas diretamente pelo Estado português. Além do mais, aumentou o controle sobre a economia brasileira, criando o que se chamava de real erário. Nada mais era do que um controle sobre os impostos do ouro brasileiro e também para evitar o contrabando. Galera, medidas adotadas também por Dona Maria I, que não permitia a criação de indústrias no Brasil, que Dom João VI também, logo no início, quando ele começa o seu governo, lá em 1792, ele mantém essas exigências, não podem construir indústrias no Brasil, pode nem subir nenhum pé de manufatura nesse país. Tudo isso vai gerar uma certa desconfiança e raiva do governo português, porque atrasa o desenvolvimento do local. E com o real erário, com a criação de um maior controle sobre o ouro brasileiro, a gente vai ver que em alguns casos, principalmente em Minas Gerais, a população rica vai se sentir muito amedrontada de perder as coisas. Foi decretado um imposto no Brasil conhecido como derrama. O que era derrama? A derrama nada mais era do que a cobrança forçada da dívida em atraso. Portugal estabeleceu, lá no metade do século XVIII, uma espécie de uma taxa. O Brasil era obrigado a enviar 100 arrobas anuais de ouro para Portugal. Uma arroba, se eu não me engano, dá por volta de 15 quilos. Uma arroba 15 quilos, 100 arrobas, façam os cálculos, que eu sou péssimo com isso. Mas, se eu não me engano, dá 1 tonelada e tanto. Então vamos lá. O Brasil anualmente deveria enviar mais de 1 tonelada de ouro para Portugal. E nós vimos que a produção do ouro, ela diminuía. O contrabando aumentava, correto? Mas esse não era o único problema. O contrabando não era o problema da diminuição da quantidade de ouro que saía do Brasil, e sim a escassez. Portanto, muita gente não conseguia pagar essas cotas estabelecidas pelos portugueses. E aí, quando veio o Visconde de Barbacena para chefiar Minas Gerais, ele decretou a derrama. Ele falou assim, quem está devendo vai ter que pagar. Não tem como. Se está devendo, vai ter que pagar. Quando ele falou isso, quando ele disse que a população ela deveria pagar os impostos que estavam atrasados, muita gente se sentiu amedrontada. E aí a gente pode perceber que as pessoas que obviamente vão se sentir amedrontadas são pessoas que têm riqueza, são pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Não é à toa que quem vai participar da Conjuração Mineira basicamente serão homens ricos e influentes. Percebam, no livro de vocês, na página 492, a gente tem, por exemplo, o nome de todos os integrantes que faziam parte da Conjuração Mineira. Inácio José de Alvarenga Peixoto, dono de jazidas e fazendas. Francisco Paula Freire de Andrade, comandante do Regimento dos Dragões. Padre Oliveira Rolim, chefe político de onde hoje é Diamantina e negociante de pedras e agiota. Só quem é agiota que tem dinheiro. Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor de Vila Rica, o principal posto da magistratura nas Minas. Cláudio Manuel da Costa, o mais rico e prestigiado advogado de Vila Rica, dono de lavras de ouro e de várias lavouras. Joaquim Silvério dos Reis, conhecido como tratador de impostos. O tratador é um indivíduo que arrecada os impostos para o Estado. E também tinha um indivíduo que era conhecido como alferes. Alferes é como se fosse um cargo de segundo tenente, tá? Os cargos de segundo tenente no exército atual, que era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido também como Tiradentes. Tiradentes era famoso por ser o maior propagandista da revolta pela independência. Ou seja, é perceptível que... Tem alguém pulando aqui em cima. É perceptível que quem participava do movimento da Conjuração Mineira eram pessoas ricas e influentes. Vamos lá.
Então a Conjuração Mineira vai ocorrer devido à derrama. Ela é formada basicamente feita por homens ricos e influentes, e muitos deles tinham a visão de proclamar uma república em Minas Gerais. Queridos, que movimento que falava de república? O iluminismo. Então, os ideais que fomentavam a Conjuração Mineira eram justamente os ideais iluministas. Isso fica claro na bandeira de Minas Gerais, a bandeira mineira. Libertas quae seratamen. A frase que está escrita lá, traduzindo do latim para o português, liberdade ainda que tardia. Lema mais iluminista que esse, impossível. Então vamos lá, galera. A revolta chegou a ocorrer? Não. Por quê? Um pouco antes de se estabelecer, digamos assim, a derrama, ela foi suspensa. Por quê? O Visconde de Barbacena foi informado por Joaquim Silvério dos Reis. Sim, ele é o famoso X9, ele é o famoso delator, ele é o famoso traíra do movimento, vamos colocar assim. O Joaquim Silvério dos Reis, ele informa que há um grupo de pessoas dentro de Minas Gerais que estão questionando a derrama e estão querendo derrubar o governo. Então, o Visconde de Barbacena suspende a derrama, mas ele não suspende a vingança. O que ele faz então? Ele começa um processo de perseguição e prisão dos envolvidos. Dona Maria I, rainha de Portugal, estabelece dois processos, abre dois processos, um no Rio e um em Minas Gerais. A revolta ia começar, a conjuração começou em 1789. Em 1791, todos foram julgados. Todos foram julgados. E todos foram condenados. O veredito era estabelecido que todos foram condenados. Todos. Só que aí a condenação, a gente vai ver que é bem interessante. Muitos deles foram condenados ao degredo. O que é o degredo? É um exílio. Muita gente saiu de Portugal para o Brasil, lá no início da colonização, por esse crime de degredo. O exílio, ele nada mais era do que cumprir penas nas colônias portuguesas na África. Portanto, eles foram expulsos do Brasil e foram enviados para, por exemplo, Angola. Um foi morto. A versão oficial é que ele não foi morto, né? Que ele cometeu suicídio, que foi o Cláudio Manuel da Costa. Mas há fortes indícios através da história que ele foi morto por seus interrogadores. Correto? E quem de fato foi morto, quem pagou com a vida, foi Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro. Além disso, foi esquartejado e teve partes do seu corpo distribuídas pelos lugares onde pregou a libertação de Minas Gerais. Bom, meninos, é importante a gente perceber um fato aqui, por que justamente Tiradentes foi morto. Durante muito tempo, a historiografia brasileira, ela dizia que Tiradentes foi morto porque ele era pobre, ele era o pobre do movimento, ele era um cara que não tinha tanta influência como os outros. Bom, ele não era pobre, ele tinha um cargo de segundo-tenente, ele tinha posses, tá? Ele não era um cara pobretão. E hoje a historiografia reconhece que muitos dos motivos dele ter sido condenado estão relacionados ao fato dele ser um propagador. Ele não tinha vergonha de propagar a conjuração. Ele não tinha vergonha de falar assim, ó, galera, tá na hora da gente se libertar de Portugal, vamos construir uma universidade em Vila Rica, vamos criar uma república nesse país, nesse local, vamos nos transformar num local independente, livre das amarras portuguesas. Ele nunca teve vergonha. Enquanto todo mundo ficava assim, ó, e aí, vamos lá fazer negócio, meio que no mocó, às escuras, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso famoso Tiradentes, não tinha vergonha disso. Portanto, por ser o maior propagador, acabou sendo condenado. É meio que aquele ditado, né?
o prego que mais se destaca é o que mais recebe martelada. E foi basicamente isso que aconteceu. Bom, a gente vai ter outra rebelião muito forte, que vai ser a Conjuração Baiana. Se a Conjuração Mineira é uma conjuração de pessoas ricas, a Conjuração Baiana, ela vai ser uma conjuração de pobres. Tanto que o nome dela é Revolta dos Alfaiates, certo? Alfaiate, para quem não sabe, são pessoas que fazem roupas. Ou seja, percebe-se que são pessoas simples, não são pessoas com poder aquisitivo muito alto. E como que ocorreu essa rebelião? Cara, Salvador era uma das cidades que eram mais ricas do Brasil. Tinham mais de 500 engenhos em plena atividade, um monte de lavoura, 60 mil habitantes, mas há um mal terrível. Terrível. A riqueza era muito concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. A riqueza era concentrada na mão de pouquíssimas pessoas e a grande maioria da população era extremamente pobre, onde eles viviam muito mal. Por exemplo, preços de alimentos como carne, sal, azeite subiam constantemente. Roupas, calçados, ferramentas, tudo isso era muito caro, além de raro. Porque no Brasil não era permitido construir manufatura. Não podia ter nenhuma empresa, nenhuma indústria no Brasil. Tudo isso era importado. Então era muito complexo esses caras adquirirem essas coisas. Constantemente aumentavam-se os aluguéis dos imóveis. Além dessa pobreza existente, os impostos abusivos contribuíam para aumentar a insatisfação social. E com isso, em 12 de agosto de 1798, rebeldes colocaram em locais públicos da Bahia manuscritos que defendiam, por exemplo, a proclamação na Bahia de uma república semelhante à da França, em que todos tivessem liberdade e igualdade de tratamento. Todos, eu estou falando, brancos, negros e mestiços. A abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, diminuição do imposto e o aumento dos soldos, aumento da oferta de alimentos, o fim do preconceito contra os negros. Ou seja, eu tenho uma rebelião totalmente popular. Totalmente popular. Quando os cartazes, né, ganhavam fama e ganhavam espaço público de Salvador, o então governador da Bahia, o Dom Fernando José de Portugal, ele decide começar uma caçada para saber quem é que está fazendo isso. E ele vai chegar em alguns nomes, como por exemplo, Lucas Dantas e Luiz Gonçalves das Virgens, 2 soldados, e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. Além deles, eu vou ter também 2 indivíduos de extrato social mais elevado, como João Ladislau de Figueiredo e e o cirurgião Cipriano Barata. É interessante ver como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, né? Olha só, na Conjuração Mineira, quase todos foram condenados ao degredo. Um morreu de fato. O outro disseram que foi suicídio. Mas de fato, um foi morto pelo Estado. A Conjuração Baiana, por ser feitas por negros e mestiços, eu não preciso dizer que a maioria foi morta. Tá? A pena de morte no Brasil para a população pobre, negra, ela existe. Mesmo que de maneira clara, como nesse período, ou então hoje muitas vezes velada, certo? Então vamos lá. Nos casos dos soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga e dos alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, eles foram enforcados e esquartejados. E no caso do cirurgião Cipriano Barata e do farmacêutico João Ladislau, eles foram considerados pessoas de consideração e foram inocentados da sua acusação.
A conjuração mineira é totalmente o inverso da conjuração baiana. Se a conjuração mineira é uma conjuração de caráter elitista, a conjuração baiana é de caráter totalmente popular. Mas as duas já falam de independências desses locais. Não do Brasil, mas já são os primeiros movimentos de falando sobre liberdade. E aí, galera, com a vinda da família real em 1808 para o Brasil, intensificou e acelerou o processo de independência do nosso país. Mas isso é assunto lá para a próxima aula, beleza, meninos? Um beijo. Fiquem ligados aí, tá, galera? Porque, ó, vai ter o slide lá nos arquivos. E eu também vou colocar um deverzinho, uma atividade para ver se vocês compreenderam o assunto, tá bom? Beijo, meninos, e até mais. Tchau, tchau.